Hoje nós vamos conversar sobre orações subordinadas substantivas. Esse tipo de oração acontece quando eu tenho um verbo dentro das estruturas básicas do período simples. Quando a gente está estudando lá sintaxe, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. O que acontece? Algumas dessas estruturas, né, na verdade todas essas estruturas que eu falei, elas podem ser substituídas por orações, ou seja, além do verbo que vem no predicado, você vai ter um outro verbo que é colocado dentro dessas estruturas. Vamos ver na prática como que isso funciona. Eu tenho três frases aqui na tela, três orações. Em todas elas eu tenho praticamente a mesma estrutura. Olha só, eu tenho em todas o sujeito sendo feito pelo pronome nós, ou seja, eu tenho sujeito simples em todas as três, porque tem apenas um núcleo em cada uma, e em todas elas eu tenho um predicado verbal, porque o núcleo desse predicado vai ser o verbo em todas elas. Então, eu tenho predicado verbal nos três casos. As estruturas que compõem essas orações internamente, principalmente no que diz respeito ao predicado, é que são diferentes. Porque olha só, eu tenho nós vimos, quem vê, vê alguma coisa. No caso aqui, o rato. Vimos o rato, a barata, o escorpião, cobras, assombrações. Tudo isso são complementos que podem estar aqui completando o verbo vimos, mas eu não tenho nenhuma palavra que se repete nesses complementos. Então, se eu não tenho nenhuma palavra obrigatória, o rato, a barata, cobras, assombração, independente do complemento que eu coloque, se não tem uma palavra que se repita, uma palavra que é obrigatória, eu tenho então objeto direto. Aqui embaixo com não gostamos de rato, eu quero que vocês observem o seguinte, porque eu tenho de rato, de barata, de cobra, de assombração. Em todos os casos, o de se repete, ou seja, eu tenho uma palavra que é obrigatória, ou seja, esse de aqui, independente do complemento que eu coloque para poder completar a palavra gostamos, o de vai se repetir. Se eu tenho uma preposição obrigatória, uma palavra que se repete independente do complemento, e isso está completando um verbo, eu tenho objeto indireto. Olha aqui embaixo. Nós temos medo de rato. Nós temos dinheiro. Nós temos boletos para pagar. Nós temos dinheiro. Nós temos boletos. Nós temos nome sujo. Nós temos problemas. Tudo isso completa o verbo temos e não há nenhuma palavra obrigatória, ou seja, objeto direto. Só que dentro desse objeto direto, eu tenho uma segunda estrutura, porque se eu digo temos medo, medo de quê, afinal de contas? A palavra medo também não faz sentido sozinha. Então eu tenho, temos medo de rato, de cobra, de assombração. Não importa, o de é obrigatório. Enquanto aqui o de é obrigatório completando um verbo, gostamos, aqui embaixo o de é obrigatório completando medo, que é um substantivo. Então, o complemento obrigatório do verbo com preposição é o objeto indireto. O complemento obrigatório do substantivo com preposição é o complemento nominal. Então, aqui nós fizemos uma revisão bem básica, nos lembrando o que é objeto direto, o que é objeto indireto e o que é complemento nominal. Porém, observem o seguinte: se eu tenho essas mesmas orações principais, nós vimos, nós não gostamos, nós temos medo de. Observe o que vai acontecer. Antes eu tinha, vimos o rato, gostamos de rato, medo de rato. Agora nós vimos que o rato correu. Nós não gostamos de que o rato venha. Nós temos medo de que ele morda. Então, observe que, além do verbo principal, essa parte que está em vermelho, eu tenho que o rato correu. Eu tenho
outro verbo aqui, eu tenho outro verbo aqui, eu tenho outro verbo aqui. Isso daqui, ó, que está em vermelho, continua sendo objeto direto. Só que eu tenho um verbo, uma oração dentro dele. Então, isso que está em vermelho aqui vai ser classificado da seguinte maneira. Olha só, é uma oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque do mesmo jeito que nós vimos o rato completa o verbo vimos, essa oração também completa essa outra oração aqui que a gente vai chamar de oração principal. Ou seja, essa oração em vermelho que nós estamos analisando só serve para completar a primeira. Por isso que ela é subordinada. E ela é substantiva porque rato, nós vimos o rato, a barata, a cobra. Todas essas palavras são substantivos. Nós estamos tirando o substantivo e colocando oração no lugar. Então é oração porque tem verbo, é subordinada porque completa a primeira e é substantiva porque ela está no lugar de um substantivo. E qual vai ser a classificação dela? Se ela está no lugar de um objeto direto, objetiva direta. A mesma coisa acontece com essa segunda, que só serve para completar a primeira. É oração porque tem verbo, é subordinada porque completa a oração principal, é substantiva porque está no lugar de um substantivo, e ela é objetiva indireta porque ela está no lugar de um objeto indireto. E aqui embaixo, para finalizar, essas três primeiras, é oração porque tem verbo, é subordinada porque completa, é substantiva porque ela completa um substantivo e ela é completiva nominal porque ela está no lugar de um complemento nominal. Só que essas são só a metade dos tipos de oração subordinada substantiva. Nós temos ainda, olha só, a verdade é cruel. Se você observar, eu tenho aqui sujeito simples, essa caixinha tá me enchendo o saco, sujeito simples, a verdade, o predicado aqui é nominal, porque os núcleos são verdade e cruel. Sempre que o verbo não for o núcleo, ele é verbo de ligação, e isso daqui, o cruel, que é o núcleo, olha só, a seta dele vai lá para o sujeito. Então ele é predicativo porque está dentro do predicado e é do sujeito porque é do sujeito que ele fala. Aqui embaixo eu tenho 2 pontos e sossego. Isso aqui é um aposto. O chocolate é necessário. Sujeito, chocolate, é verbo de ligação e necessário, predicativo do sujeito. Por que que a gente revisou essas estruturas? Simples, porque elas também podem ser orações. Olha só, a verdade é que ele fugiu. Só quero isso, que esse rato suma. E depois, por último, que o rato morra é necessário. Eu tenho, então, essa primeira oração. Ela é oração porque fugiu é verbo. Então, eu tenho que ela é uma oração. É subordinada porque ela completa a oração anterior. Ela é substantiva porque, do mesmo jeito que o cruel era um adjetivo de verdade, essa oração também é. E ela vai ser predicativa porque ela está no lugar do predicativo do sujeito. Essa daqui de baixo, a segunda, ela vai ser completar também a oração anterior. É oração porque tem verbo. É subordinada porque completa. Ela é substantiva porque o aposto sempre vai ser uma função, vai explicar ou resumir um substantivo. E o nome que eu vou dar vai ser a positiva. E essa última é a mais legal, porque ela vai acontecer quando eu tenho um verbo dentro do sujeito. Lembra, chocolate é necessário. Então, eu tenho uma oração exercendo o papel de sujeito da outra. Então, ela vai ser oração porque tem verbo, subordinada porque o que eu quero contar
é o verbo expresso pelo predicado. E ela vai ser substantiva, porque a função primordial do substantivo na sintaxe é ser sujeito. E como ela está no lugar do sujeito, ela tem um nome especial, que é subjetiva. Sigam no Instagram, @100.tia. Lá você vai encontrar um resumo dessa matéria e também de algumas outras que ainda não tem vídeo e dos próximos vídeos que virão.